Considerado pela maioria dos alunos como um dos assuntos mais difíceis de química, chegou a hora de você aprender cálculo estequiométrico. Oiê! Então vamos entender cálculo estequiométrico. Vamos começar a acertar exercícios desse assunto, tá bom? Mas antes, o que é cálculo estequiométrico, Jamal? Você pode pensar que cálculo estequiométrico é uma parte da química que estuda as quantidades que reagem ou são produzidas numa reação química. Então perguntas como: quantos gramas de uma substância para reagir com outra? Quantos litros de um composto são produzidos? Esse termo, quantos gramas, quantos litros, qual a quantidade de matéria, número de mols? Essas perguntas usando essas palavrinhas quanto é a grande sacada para você identificar que é de cálculo estequiométrico a questão. E aí, ao longo dos anos, eu tenho escutado dos alunos, e vou continuar escutando, provavelmente, isso é normal, faz parte da nossa função, a seguinte pergunta: professor Jamal, como eu começo esse exercício? Você já deve ter feito essa pergunta para o seu professor. Como eu começo? Professor, só comece para mim que depois eu termino. Não, mas não é assim. É justamente isso que o vestibular ou a prova do seu colégio vai pedir de você, o começo, o start da questão. Então, toda vez que você se perguntar como eu começo, eu quero que você tente, pelo menos, fica aqui como sugestão, um passo a passo para você sobre cálculo estequiométrico. Então, vamos lá. Primeiro passo. Cálculo estequiométrico, você tem que ter uma equação. Ou você vai receber essa equação, ou você vai ter que montá-la. E aí a gente vai, ao longo das aulas, te ajudando em todos esses dois casos. Por favor, recebeu uma equação, veja se ela está balanceada. Se ela não estiver balanceada, você vai ter que balanceá-la. E nós temos uma aula já no canal, que eu gravei semana passada, sobre balanceamento de equações. Eu te ensino, eu te ajudo a recordar, tudo bem? Clica, assista, porque a gente não pode esquecer de balancear uma equação. Grava isso. Recebi uma equação, eu montei a equação, faço o balanceamento. Às vezes ela já vem balanceada. Lucro para nós, tá bom? Terceiro passo. Preste bem atenção. Se você tiver que montar uma equação, se você tiver que balancear uma equação, pode ser que você tenha esquecido do enunciado. Pode ser que você tenha esquecido da pergunta. Então eu sugiro que você faça uma leitura novamente do enunciado e selecione, circule, tá? Pode circular na equação as substâncias envolvidas. O que eu quis dizer com isso? Quando ele fala assim: quantos gramas de carbonato de cálcio, que é o CaCO3? Você vai lá na equação e seleciona, circula, faz um quadradinho, alguma coisa, no CaCO3. Quantos litros de CO2 são produzidos? Vai lá no CO2 na equação e circula ele. Porque você vai ter que resolver cálculo estequiométrico montando regra de 3. Regra de 3 você sabe, 2 colunas. Então eu vou precisar de 2 substâncias. Selecione as substâncias para você depois retirá-las ou já se preparar para a regra de 3. Quarto passo, agora entra um pouco da minha sugestão aqui. Regra de 3 tem 2 linhas, né? Óbvio, a de baixo e a de cima. Sensacional. Eu vou pedir para você montar primeiro a segunda linha da regra de 3. E é muito fácil montar essa segunda linha. Então vamos lá, quarto passo. Montar a segunda linha da regra de 3 com as informações, números do exercício, do enunciado, da questão. Então o exercício vai falar assim: quantos litros de CO2 eu vou produzir, enfim, através de 300 gramas de carbonato de cálcio? Estou sugerindo aqui um exercício. 300 gramas você vai usar, esse é o número que eu falei no quarto passo. Quantos litros? Uma regra de 3 tem um X, lembra? Para quem ele perguntar quantos litros, quantos gramas, quanto alguma coisa, você vai pôr o X embaixo dessa substância. Eu vou fazer com você exercício nessa aula, tá? Vou te ajudar. Agora, o quinto passo e último é o mais importante. Eu peço para você usá-lo na tentativa de poupar tempo. Você não vai precisar ficar fazendo várias regras de 3. Talvez eu vou conseguir fazer com você o exercício através de uma regra, 2 regras de 3. Ganhamos tempo. Quinto passo: montar a primeira linha da regra de 3, deixando os coeficientes estequiométricos. O que é isso? É o número que eu usei para balancear a equação. Aquele número grandão que eu disse na minha aula, coloca na frente da fórmula. Esses números, esses coeficientes, funcionam como número de mols, que hoje a gente fala a quantidade de matéria. Número de mols. Então, se você colocou o número 2 na frente de uma fórmula para balancear a equação, esse 2 pode ser entendido como 2 mols.
tá? Eu vou fazer isso com você daqui a pouco. Então vamos repetir? Montar a primeira linha da regra de 3, deixando os coeficientes estequiométricos, que são o número de mols, que são mols, tá? Nas mesmas unidades dos números da segunda linha. Aqui é assim, ó. Você vai ter os mols, os números que balancearam a equação, eles são sempre mols. Daqui a pouco eu vou fazer com você um exercício. Esses mols vão ser transformados para gramas, para litros, dependendo da unidade dos números da segunda linha. Então, se o número da segunda linha estiver em gramas, esse mol vai virar gramas. Se o número estiver em litros, o mol vira litros. Ah, professor, mas tem outro jeito. Tem outro jeito de fazer, mas esse jeito poupa tempo, ele é mais rápido. Agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou desaparecer desse vídeo, você vai anotar esse passo a passo e aí a gente vai fazer exercício. Combinado? Fui! Então vamos lá. Primeiro exercício, começando aqui no nível básico, mas para a gente treinar os passos, tudo bem? Vamos lá, exercício 1. Quantos litros de CO2 são produzidos na CNTP na combustão, queima, de 88 gramas de propano, dado massa molar do carbono, as massas molares que a gente já vai usar, tá? E aí vem uma equação química pra gente. Primeiro passo, ele tá resolvido, tá? O primeiro passo está pronto. A equação está aqui. Segundo passo, ver se ela está balanceada. E aí a gente já teve uma aula no canal, lembra que eu falei? Pra gente conferir isso. Eu tenho 3 carbonos de um lado, 3 vezes 1, 3 aqui desse lado, o carbono tá ok. 8 hidrogênios do lado esquerdo, 4 vezes 2, 8 do lado direito, tá ok. 5 vezes 2, 10 oxigênios, 3 vezes 2, 6, 4 vezes 1, 4. 4 com 6, 10, 5 vezes 2, 10. A equação está balanceada, lembrando que aqui na frente, quando não tem número, tem o número 1 aparecendo, tá? Então, primeiro passo que é ter a equação, ok. Segundo passo, balancear a equação, ela já veio balanceada. Terceiro passo, ler o enunciado e selecionar as substâncias envolvidas. Quantos litros de CO2? Bom, ele me falou do CO2, eu vou selecionar o CO2 aqui. Selecionei. São produzidos na combustão de 88 gramas de propano. Propano é o C3H8. Então ele menciona propano, eu venho aqui no propano e seleciono o propano. Jamal, beleza. Fez a seleção dos dois envolvidos ali. Quarto passo, monte a segunda linha da regra de 3 usando os números do exercício. Quantos litros de CO2? Você vem embaixo do CO2, coloque o X, e esse X tem que sair em litros. Litros, tá? Porque ele fala quantos litros. Quando ele pergunta quantos litros, é onde você coloca o X, tá? Quantos gramas? X ali embaixo. Quantas moléculas? X ali embaixo. Tudo bem? Na combustão de 88 gramas de propano. Então você vem embaixo do propano, coloca 88 gramas. Legal, 88 gramas. Ok. Quinto passo, você simplesmente vai ter que transformar os coeficientes estequiométricos, esses números aqui, ó, que você usou para balancear ou já veio balanceado, nas unidades dos números de baixo. Então, quando aqui aparece o número 1, eu preciso relembrar você que é 1 mol aqui, 1 mol. Mas como aqui embaixo está em gramas, esse 1 mol vai ser transformado para gramas. É isso que eu quis dizer com o quinto passo. Ah, mas como é que eu faço 1 mol virar gramas, Jamal? É muito simples. Pegue a substância C3H8, coloque em cima de cada participante as massas molares, né? Ó, o carbono é 12, o hidrogênio é 1 e faça 3 vezes 12, 36, 8 vezes 1, 8. 8 com 36, 44 gramas por mol. O que quer dizer isso? Que 1 mol de propano tem 44 gramas. Então esse 1 mol vai virar gramas, porque o número de baixo está em gramas. Você coloca aqui 44 gramas. Agora, aqui eu vejo 3 CO2. Lembro que esse número aqui, o coeficiente, é sempre mol. Então você tem 3 mols aqui. Só que esses 3 mols agora precisam virar litros, porque o número de baixo está em litros. Como que eu faço isso, Jamal? Aí você precisa lembrar o seguinte, né? Quando a gente tem no exercício CNTP, você precisa lembrar que 1 mol de qualquer gás na CNTP ocupa 22,4 litros. Então, se eu tiver 1 mol de um gás como o CO2, você sabe, claro, que ele é gás, 1 mol de CO2, se fosse 1 CO2 aqui,
eu teria 22,4 litros. Eu preciso acabar gravando esse número 22,4. Mas, Jamal, você tem 3 mols. Então, o que você vai fazer? Se 1 mol tem 22,4, 3 mols, eles vão ter o triplo desse volume, né? É só fazer 22,4 vezes 3. Aí você vai chegar no número 67,2 litros. 67,2 litros são 3 mols de CO2. 3 mols em litros, porque o número de baixo está em litros, 67,2 litros. E agora, professor? Agora é só fazer a regra de 3, tá? Só multiplicar aqui cruzado, não tem problema. Ou se você preferir, tá? Você pode fazer por proporção. Daqui para baixo eu dobrei, daqui para baixo eu vou dobrar também, tá bom? Vamos fazer juntos? O dobro de 67,2 seria 4, 14 foi 1, 12, 13, 134,4 litros a resposta. Tudo bem? Vamos fazer mais um, vai lá! Então vamos lá, exercício 2 de cálculo estequiométrico ou estequiometria, tá bom? Vamos fazer uma leitura rápida aqui e já vamos acertar mais um. Quantos gramas de CaO, óxido de cálcio, são produzidos na decomposição de 10 mols de carbonato de cálcio? Mais uma vez aparece para a gente massa molar dos participantes e vamos fazer o exercício. Professor, vamos lá, primeiro passo, ter uma equação. Nós temos, que bom. Segundo passo, balancear a equação. Essa equação já veio balanceada, ok? Eu vou partir dessa ideia de que a gente já sabe disso, então vamos seguir. Terceiro passo, ler o exercício e selecionar as substâncias envolvidas. Quantos gramas de CaO? É claro que eu vou usar CaO nesse exercício. Selecionei. São produzidos na decomposição de 10 mols de carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio é o CaCO3. Se você aquece ele, esse é o símbolo de aquecimento, você decompõe ele. A gente chama isso de pirólise, tá bom? Beleza, eu selecionei minhas duas substâncias. Quarto passo, eu vou montar a segunda linha da regra de 3. Beleza, Jamal, e agora? Quantos gramas de CaO? Vem embaixo do CaO, coloca X. E esse X, o exercício já disse, ele quer em gramas. Na decomposição de 10 mols de carbonato de cálcio, embaixo do carbonato de cálcio, coloque 10 mols. Bacana, professor. Aí, montei a segunda linha da regra de 3, com os números do exercício. Beleza? Quinto passo, fazer os coeficientes estequiométricos, os números aqui que ficam na frente para balancear. Quando não tem número é 1 mol, quando não tem número é 1 mol. Eu vou fazer esse 1 mol e esse 1 mol serem transformados nas unidades dos números de baixo. Vamos lá? CaO. Embaixo está em gramas. Esse 1 mol tem que virar gramas. Professor, como eu faço mesmo? Muito simples. Pegue a substância CaO, coloque acima dos participantes a massa molar. Lembrando que massa molar você não precisa decorar, o enunciado tem que fornecer para você. 40 no cálcio, 16 no O, você vai chegar no número 56 gramas por mol. A gente já fez isso no primeiro exercício. Estou sendo aqui um pouquinho mais objetivo. Então, 1 mol dele tem 56 gramas. 56 gramas. Que bom, professor. Agora, esse 1 mol do carbonato de cálcio aqui tem que ser transformado na unidade de baixo. Só que aqui ficou mais tranquilo, porque embaixo já está em mols. Então eu simplesmente mantenho o mol que eu tenho aqui, não preciso transformar para nada. 1 mol, eu escrevo aqui embaixo 1 mol. Agora é só multiplicar cruzado, se você preferir, ou fazer por proporção. De 1 para 10 eu multipliquei por 10, o que eu faço aqui eu tenho que fazer aqui. 56 para x eu multiplico por 10. Daria, então, 560 gramas de carbonato, ou melhor, de óxido de cálcio. Tá bom? Show de bola esse exercício, tá? Vamos para mais um? Então vamos lá. Nosso último exercício dessa primeira aula, essa aula de introdução, essa aula mais leve de cálculo estequiométrico, exercício 3. Vamos lá? Quantas moléculas de N2 são necessárias para se reagir com 18 gramas de H2, segundo a equação abaixo? Recebi uma equação. Vamos lá, passo a passo para encerrar? Primeiro passo é ter a equação. Eu tenho. Segundo passo, balancear a equação ou verificar se ela está balanceada.
ela está balanceada. Quer uma dica legal? Quando você vê esses números diferentes de 1 assim, ó, na frente das fórmulas, sinal de que ela está balanceada. Mas é bom conferir, tá bom? Terceiro passo seria ler o exercício e selecionar as substâncias envolvidas na questão. Quantas moléculas de N2? Ele falou em N2, a gente vai, enfim, selecionar N2. Ele quer algo para N2. Beleza, Jamal? Para se reagir com 18 gramas de H2, ele menciona a massa de H2, eu vou usar H2. Quarto passo, montar a segunda linha da regra de 3 usando os números do exercício. Quantas moléculas de N2? Quanto de alguém? É X embaixo desse alguém. X, só que aqui tem que sair em moléculas. Eu só vou colocar molé para a gente lembrar que é moléculas. 18 gramas de H2. Eu venho embaixo do H2 e escrevo 18 gramas. Legal, Jamal. Isso, montei a minha segunda linha da regra de 3. Perceba que está quase acabando a questão, né? Quinto passo e último, eu transformo os coeficientes estequiométricos, os números que eu usei para balancear, quando não tem nada é 1, então aqui você já sabe que tem 1 mol e aqui 3 mols. Tá, Jamal, e agora? E agora que esses mols viram as unidades de baixo. Então você tem 3 mols de H2 que tem que ser transformados para gramas, porque o número de baixo está em gramas. 3 mols em gramas, professor, como eu faço isso? É muito simples. Eu vou fazer aqui mais rapidinho para você, porque você já viu no exercício 1 e no exercício 2 eu fazendo isso. O H vale 1 grama por mol. 2 vezes 1, 2 gramas por mol. Ou seja, 1 mol de H2 tem 2 gramas. 3 mols, 3 vezes 2 gramas, 6 gramas. Olha, professor, que tranquilo? 6 gramas. Tá, professor, e agora esse 1 mol? Esse 1 mol tem que virar moléculas. Ah, Jamal, e quanto é 1 mol em moléculas? É aquela constante de Avogadro. 1 mol, 6 vezes 10 elevado a 23. Nesse caso, como o N2 é molécula, 1 mol de N2, 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. 1 mol de qualquer coisa tem 6 vezes 10 a 23 coisas. De moléculas, 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Tá bom? 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Claro que eu estou usando o número aproximado. 6,02, né? E vários outros números. Eu aproximei para 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Molécula com molécula, gramas e gramas, é hora de você multiplicar aqui, fazer a sua continha, tá bom? Ou faça por proporção, 6 para 18 eu multipliquei por 3, tudo bem que nem sempre vai ter essa proporção, mas aqui no caso a gente está fazendo, nessa aula de introdução, sempre números bem proporcionais. 6 para 18 eu multipliquei por 3, eu vou fazer o 6 para chegar no x, também ser multiplicado por 3. Então o seu x ali daria 3 vezes 6 vezes 10 a 23, 18 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Tudo bem? A resposta mais apropriada seria 1,8, né, vezes 10 elevado a 24 moléculas. Tudo bem? A resposta de baixo está mais correta, digamos assim. Combinado? Então, veja bem. Nessa nossa primeira aula de cálculo estequiométrico, o Jamal não falou daqueles casos especiais como pureza, como rendimento, como excesso limitante. Isso são assuntos para as nossas próximas aulas. Eu trouxe exercícios tranquilos para aquecer os motores, ou seja, para a gente se acostumar com os passos para que nas próximas aulas a gente faça exercícios mais complicadinhos. Se você gostou, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais. Ah, e legal, eu vou deixar um link aqui embaixo com uma lista de exercícios de introdução para você praticar essa aula. Depois a gente vai levantando o nível aos poucos. Combinado? Um grande abraço. Tchau, tchau!